Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência à criação de uma agenda de atividades utilizando VBA. Esta é a quinta aula dessa sequência, então se você perdeu as aulas anteriores, vem na descrição do vídeo, onde você vai encontrar o link para poder assistir as outras aulas e acompanhar o projeto aqui com a gente. Não importa se você é iniciante no VBA, se você ainda está dando seus primeiros passos, não tem uma noção muito boa de Excel. Se você acompanhar todas as aulas com a gente, eu tenho certeza que você vai conseguir concluir o seu projeto sem grandes dificuldades. E caso você tenha alguma dificuldade, algum ponto ali onde você está travando, não está sabendo muito bem como resolver, é só entrar em contato com a gente. Isso pode ser feito aqui pelos comentários ou pelos nossos contatos que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. E a gente vai fazer o possível para ajudar você a sair desse ponto aí onde você está enroscando, tá? Da melhor forma que a gente puder. Essa sequência de aulas está sendo feita a pedidos, né? Então, houveram pedidos para que a gente criasse aí essa agenda de atividades utilizando o calendário que a gente havia feito algumas sequências atrás, né? Alguns vídeos aí atrás. Então, se você também gostaria de ver o projeto seu ganhando vida aqui com a gente no VBA ou no Excel, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai fazer o possível para transformar isso numa realidade. Então, galera, bora lá para o Excel para a gente dar sequência no nosso projeto. E não se esquece, já curte nosso vídeo, se inscreve no canal para você não perder nossos conteúdos, todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Bom, galera, então esse daqui é o nosso projeto. Ele já tem bastante coisa, como vocês podem ver, tem vários controles aqui e tudo mais que a gente já está preparando. Na aula passada, nós tratamos aqui da questão da atividade. Então, agora, quando a gente preenche aqui todos os campos, né, e clica no botão salvar, ele vai salvar essa atividade lá para a gente no Excel. Né? Por onde a gente vai começar a aula de hoje? Por essas duas caixas de combinação aqui, tá? A que fala do responsável e a que fala da categoria. Por quê? A gente não colocou opções aqui para seleção, então ela está funcionando como se fosse uma text box, que não faz muito sentido. A gente vai fazer uma mecânica que eu gosto de fazer às vezes, principalmente quando eu tenho um formulário assim com vários controles ou que eu não quero ocupar mais muito espaço, porque eu acho que isso acaba ficando um pouco mais dinâmico e reduzindo o número de controles que você tem na tela. Ao invés da gente criar aqui um botão, né, para a pessoa poder inserir essas informações, porque perceba que responsável é uma questão muito particular de quem está usando, né? Então, às vezes é uma pessoa só, às vezes são umas 5 pessoas, né? Então, e também eu vou querer colocar pessoas novas, sei lá, contratei uma pessoa, um novo colaborador ali para o meu time, ou tive que demitir alguém, então eu vou retirar o nome de uma pessoa. Então tem um dinamismo ali, né? Isso daqui é uma informação viva. E sempre que é uma informação viva dessa forma, ou seja, que ela pode mudar, eu aconselho que você crie uma estratégia onde o seu usuário, nem que seja você mesmo, consiga, sem precisar ir lá no Excel ou mexer na programação, configurar novas opções ou excluir uma opção já existente ou coisa do tipo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui com uma estratégia que eu acho bem interessante, tá? Depois, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a categoria, que também tem o mesmo aspecto, porque até dentro da mesma empresa, se eu tenho processos diferentes, uma pessoa do RH e uma pessoa da logística, por exemplo, vai categorizar suas atividades provavelmente de formas diferentes, né? Talvez alguém me diga que categoriza suas atividades como Q1, Q2, Q3 e Q4, pensando lá nas estratégias de priorização. Talvez outra pessoa me diria que categoriza as atividades de acordo com quem trouxe aquela atividade. Ah, olha, isso aqui é uma atividade vinda lá do pessoal de vendas, essa daqui é uma atividade vinda lá do pessoal de engenharia, por exemplo. Né? Então isso muda muito de acordo com a sua estratégia. Por isso aqui a gente vai dar essa abertura, tudo bem? Mas como que a gente faz isso? Né? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fechar aqui o formulário, vou lá para o Excel, tá? Então vou começar meu trabalho aqui no Excel. Eu já tenho aqui, né, 3 listas, como vocês devem se lembrar. Uma delas que está recebendo essas informações aqui de cadastros. Eu limpei aqui aqueles dados que a gente havia testado anteriormente na aula passada, tá?
Uma segunda lista que vai servir para aplicar os filtros lá da nossa list view, isso daqui a gente vai fazer um pouco mais para frente. E uma terceira lista que vai realmente apresentar os dados filtrados dentro da nossa list view. Isso a gente vai entender melhor depois. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova guia. Essa guia eu vou chamar ela de configurações, por exemplo. E aqui eu vou criar duas questões. Primeiro, em A1, eu vou escrever aqui responsáveis. Em C1, eu perceba que eu pulei a B1, tá? Eu faço isso para facilitar caso você precise adicionar novas colunas ou retirar colunas. E também fica um pouco mais fácil, na minha opinião, de você encontrar as coisas ali. Tá? Aqui eu vou colocar categorias. Isso daqui vão ser as opções que vão ser apresentadas dentro da sua list box. Tá? Mas ao invés de sair simplesmente preenchendo aqui esses valores, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse preenchimento seja feito pela própria caixa de combinação. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui para o VBA. Aqui no VBA, primeiro, eu vou trocar o nome dessa minha planilha configurações que eu acabei de criar. Tá? Então, eu vou apertar aqui o F4 para apresentar as propriedades dessa planilha 3, que eu selecionei aqui à esquerda. Vou trocar aqui o nome para PL config. Reforço, né? Eu sempre aconselho que vocês deem nome para tudo que vocês vão criando, tá? Depois, eu tenho aqui um MD variáveis, onde eu criei uma variável que eu chamei de WA, que se refere à planilha de atividades. Então, seguindo a mesma estratégia, eu vou definir também um public WC as worksheet, que vai ser justamente essa planilha de configurações, tá? Public, saiu um A mais ali. E aqui, nesse AT variáveis, eu vou escrever set WC igual a PL underline config. Bom, então agora quando eu rodar isso daqui, e essa sub está sendo executada pelo nosso próprio formulário lá dentro do Initialize, então não preciso mudar mais nada, ele já vai saber que WC é aquela planilha de configurações. Feito isso, vou voltar aqui para o formulário, tá? Então voltei aqui para o formulário, e no formulário eu vou selecionar a primeira caixa de combinação, que é justamente a caixa de combinação referente ao responsável. Tá? Dei 2 cliques e eu vou vir aqui no evento exit. Tá? Então, quando a pessoa sai da caixa, ele vai verificar se aquele nome é um nome existente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui um if, né, ponto value igual a empty them, né, e aí ele vem e faz aqui uma atividade. Vou colocar aqui agora um else. Aí eu vou fazer uma pergunta, if ponto value é diferente de TP responsável, TP responsável, then, em diff, vou colocando aqui sempre o final de laço para não me esquecer disso, tá? Inclusive, às vezes tem gente que me pergunta, nossa, Lucas, mas quando você está programando, você faz desse jeito também? E a resposta é sim. Na verdade, o que eu faço aqui com vocês no YouTube é exatamente o que eu faço nos meus projetos, tá? Aqui, inclusive, vocês devem perceber que eu não trago a programação pronta. Eu vou realmente fazendo a programação com vocês para que vocês possam entender de forma bastante clara como a programação acontece, pelo menos dentro da minha empresa, de forma real, tudo bem? Então, eu não gosto de trazer coisas prontas aqui para vocês justamente para isso. Tá? Então, já coloca ali, você abriu um laço, né, um bloco, já fecha o bloco. Isso facilita, porque às vezes você cria blocos muito grandes, isso é normal, isso acontece, só que depois você acaba se perdendo. Né? Nossa, o que eu tinha que fechar? É if, é o if, é while, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então evita, facilita a sua vida. Trabalha fácil, que assim você tem resultado mais interessante. Tá? Então, se, né, então if o valor for diferente, né, de TP responsável, que era o TP responsável? O texto padrão, lá referente ao texto, a caixa de combinação responsável. Então, se for diferente disso, eu vou verificar se esse texto já existe. Tá? Então, como que eu pergunto para o Excel, né,
se essa categoria que a pessoa está criando, esse responsável, desculpa, que a pessoa está criando, se ele já existe lá na nossa wconfig. Eu vou fazer o seguinte, né? If, como sempre, para fazer uma pergunta ali para o Excel, WC, que a gente acabou de criar, que é justamente essa planilha de configurações, onde eu coloquei lá aquela coluna A para guardar os responsáveis. Ponto. Find, ponto range. Então, selecionando a coluna A. Então, cifrão A, dois pontos, cifrão A, fecho aspas, parênteses, né? Então, seleciona essa coluna A, ponto, find, procura esse texto, né, esse nome dessa pessoa que a gente está cadastrando agora. Né? Então, what, dois pontos, igual, e eu vou colocar aqui uma variável que a gente vai definir daqui a pouquinho, que é nome, ok? Então ele vai procurar essa variável nome, que eu vou definir ela daqui a pouquinho, vírgula, look in, procura como, né? XL values, né? Então procura em valores, né, esse nome, e look at, dois pontos igual, XL row. Então tem que ser um nome exatamente igual. Né? Então se ele encontrar um nome diferente, ele vai cadastrar. Is nothing. Tá? Então se ele procurou o nome e encontrou nothing, o que é nothing? É nada. Se ele não encontrou, se ele encontrou nada, então, then, aí eu vou fazer alguma coisa. Em diff. O que está faltando aqui? A gente definir esse nome para que ele possa buscar. Né? Por que eu estou criando esse nome dentro de uma variável? Né? Justamente para facilitar o meu próprio trabalho aqui um pouco mais para frente, porque agora eu vou começar a definir um monte de situações com esse nome. Né? Então fica mais fácil colocando ali a própria variável mesmo, tá bom? Então eu vou definir aqui em cima dim nome as string, tá? Então, porque ela é um texto. Eu já vou aproveitar também, vou fazer um dim L as double, para guardar número de linha. Tá? A gente vai usar essa variável L daqui a pouquinho. Então, beleza. Agora faltou eu colocar o nome que a pessoa escreveu dentro dessa variável. Então, aqui antes desse if, eu vou colocar nome é igual a ponto valor. Pronto. Então agora ele já sabe que isso daqui é o nome que a pessoa está escrevendo e ele vai buscar isso lá para a gente, tá? Se ele não encontrou, quer dizer que esse é um nome novo, né? Então, se esse é um nome novo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar para a pessoa se ela quer cadastrar esse novo nome. Por quê? Pode ser que a pessoa tenha digitado errado, né? Então, sei lá, a pessoa digitou estranho, digitou errado ali o nome da pessoa, e aí ele acaba não encontrando, ok? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou definir, né, uma pergunta para a pessoa, ok? Então, eu vou fazer aqui, olha, dim conf, de confirmação, as string, tá? E aí aqui eu vou perguntar para a pessoa o seguinte, olha, conf, né, essa variável confirmação vai ser igual a um message box, ou seja, uma mensagem que vai aparecer na tela para a pessoa. Como eu quero pegar o retorno da message box, eu preciso abrir parênteses, aspas, para colocar o prompt, que é o texto que eu quero que apareça na tela. Né? Então, message box, parênteses, aspas, vai vir o prompt. Né? E aí, eu vou escrever aqui o seguinte, olha, o responsável, dois pontos, espaço, aspas, espaço e-comercial, espaço nome, que vai pegar o nome da pessoa que ele cadastrou, espaço e-comercial, espaço, aspas, espaço, não consta em nossos cadastros. Deseja cadastrar Deseja cadastrá-lo? Né? Então, desse jeito, ele vai perguntar ali para a pessoa, ponto de interrogação. Né? Então, vai aparecer essa mensagem aqui para a pessoa. Fechei aspas, coloquei a vírgula. Aí agora, já que é uma pergunta, eu vou colocar isso aqui como VB question. VB question é o tipo de caixa de texto de message box que tem uma cara de pergunta. Ele aparece esse mesmo ponto de interrogação azul aqui da ajuda,
né? Então fica bem legal, bem interessante. Só que eu quero que a pessoa responda sim ou não. Então eu vou colocar esse mais. Esse mais vai servir para você unir mais de um tipo de caixa. Então ele vai fazer uma mescla entre mais de um tipo de caixa. Qual que é o outro tipo que eu quero? VB, yes, no. Né? Então por quê? Para a pessoa poder ter duas opções. Esse VB yes, no vai aparecer uma caixinha escrito sim, uma caixinha escrito não, lá para a pessoa poder selecionar o que ela quer fazer. Tá? Então VB yes, no, vírgula, e agora não dá um título para isso. Né? Então aspas, cadastro de responsável. Fecho aspas, fecho parênteses. Então ele salvou essa informação aqui dentro do conf. Né? Aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou responder isso daqui. Né? Então, if, né, se conf é igual a VBNo, não era VB yes no aqui o tipo da caixa? Então VBNo é resposta não. Se a pessoa responder não, se a pessoa cancelar, ele vai dar esse VBNo aqui. Tá? Then, eu vou mandar mais uma mensagem aqui para a pessoa. Em div, percebe como eu acabei de dizer, né? E vai ficando um monte de laços aqui dentro. Por isso que eu já vou abrindo e fechando já de uma vez. Então a pessoa clicou dizendo que não quer cadastrar essa pessoa. Opa! A pessoa disse que não quer cadastrar essa pessoa. Então o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou dar um message box, né, para a pessoa. E vou, agora não recebe parênteses, porque eu não estou salvando essa informação, vou direto para o prompt. E aqui eu vou falar o seguinte, né? Ação cancelada. Vírgula, VB information, porque é só uma informação ali para a pessoa, isso não é um erro nem nada do tipo. E no título eu vou colocar lá cadastro de responsável. Fecho aspas. E aqui eu vou colocar um exit sub, para ele sair do programa sem executar o resto do código. Então essa daqui é a tratativa, caso a pessoa tenha clicado no não, tá? Então, ótimo. O que eu vou fazer depois disso? Agora eu vou fazer uma tratativa, vou seguir o código, a tratativa do sim. A pessoa disse, olha, não, quer saber de uma coisa? Eu quero que você cadastre essa pessoa para mim, tá? Então, como é que eu vou fazer esse cadastro dessa pessoa? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou definir aqui uma situação em que eu vou cadastrar, vou definir qual que é a linha vazia. A gente fez isso na aula passada, né? A última linha vazia naquela coluna. Então, L, que é a minha variável para linha, vai ser igual a wc.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, para ele selecionar a coluna A inteira, ponto find, perceba que eu uso o find com muita frequência, né? What, dois pontos, igual, vazio, abre e fecha aspas. Então, procura na coluna A, primeiro texto vazio, vírgula, look in, dois pontos, igual, xl values, look at, dois pontos, igual, xl roll. Fecha parênteses, ponto raw, para ele salvar esse número da linha na variável L. E agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome dentro dessa opção. Então, wc.range, cifrão A, cifrão, aspas, e comercial, L, então lá nessa linha que eu acabei de identificar, ponto value é igual a nome. Então vai lá e escreve esse nome dentro dessa célula. Ótimo. Então ele fez esse cadastro. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso atualizar essas informações dentro da minha caixa de combinação, para que ele apareça corretamente, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero que ele fique em ordem alfabética, né? Porque senão vai ficar uma bagunça daqui a pouco isso daqui. Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, wc.range, cifrão A, cifrão 1, que é a primeira célula, current region. O que é o current region? Eu uso às vezes e o pessoal me pergunta, nossa, Lucas, o que é esse negócio de current region? É o seguinte, olha, imagina, vou até vir aqui no Excel para explicar isso melhor. Imagina que eu tenho aqui, olha, um monte de pessoas lá escrito, né? Então eu fui cadastrei um monte de gente. Aí eu quero colocar isso aqui em ordem alfabética, eu vou clicar aqui na célula A1, aquele current region é como se eu desse um Ctrl T. Tá? Então se eu apertei o Ctrl T, ele vai selecionar essa tabela aqui, olha.
É isso que ele vai fazer. E daí eu vou pedir para ele dar um sort, né? Colocando em ordem alfabética, que é a mesma coisa. Eu vim aqui em classificar e classificação de A a Z. Então ele vai fazer exatamente isso daqui, olha. Tá? Então é isso que a gente vai fazer ali com esse código, tá? Então current region é como se fosse esse Ctrl T para selecionar e tudo, ok? Aí, current region, ponto, sort, que é o que vai fazer esse ajuste, né? Sem parênteses, já vou direto para o Q1, dois pontos igual. O que é o Q1, né? O Q1, ele qual é o cabeçalho, né? Qual que é a informação que eu vou usar para me guiar nessa classificação. No meu caso, é a própria célula A1 mesmo. Então, eu vou colocar wc.range, cifrão A, cifrão 1. Vírgula, order 1, dois pontos igual, x0 e ascending, porque eu quero em ordem alfabética. Ascendente é do menor para o maior, então vai ficar certinho para gente. E por último, vírgula, header, dois pontos igual, x0 e s. Né? Então, avisando o VBA que a primeira linha, né, é um cabeçalho, então que ele não deve mexer nessa primeira linha. Tudo bem? Isso daqui vai deixar em ordem alfabética para gente. Perfeito, galera. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar essas informações dentro da caixa de combinação. Tá? Para fazer isso, eu vou criar um módulo específico para caixa de combinação. Tá? Por que eu vou fazer isso no módulo? Porque a gente vai precisar usar isso em outros locais também. Não vai ser só aqui. Tá? Então, daí a gente vai poder só dar um call chamando esse módulo para que ele execute essas atividades para a gente. Ok? Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou vir aqui no Ctrl R para aparecer de novo aqui no meu projeto. Eu já tenho aqui um MD calendário, um MD cor e um MD variáveis. Eu vou clicar aqui com direito, inserir módulo, tá? E agora eu vou criar aqui um F4, vou clicar no F4 para vir nas propriedades, trocar o nome para MD listas, tá? Então eu vou chamar isso aqui de MD listas. A nossa list view também vai ser atualizada aqui nesse módulo, tá? Por isso que eu chamo de listas. Aí a primeira sub que a gente vai criar aqui vai ser justamente para a atualização das caixas de combinação. Então eu vou chamar ela de sub AT, de atualizar, CBS aqui, né, que são as caixas de combinação aí no plural. Tá? Então AT-CBS. Por isso que é bom você ter aqueles padrões de código de controle, assim fica mais curtinho os nomes que você usa. Tá? O que eu vou fazer agora? Dentro dessa minha atualização, primeiro eu vou definir algumas variáveis, tá? Então eu vou clicar aqui, olha, dim cb as msforms.combobox, tá? Vai servir justamente para representar a caixa de combinação que a gente está trabalhando. Depois, eu vou fazer o seguinte, vou definir, como eu só tenho duas caixas de combinações, eu vou fazer isso já aqui no mesmo código. Se eu tivesse muitas, talvez eu fizesse uma sub dessa para cada uma das minhas caixas de combinação separadamente, tá? Só por uma questão de organização mesmo. Depois, eu vou definir dim L as double, tá? Justamente para eu poder identificar lá qual que é a linha que eu preciso inserir dentro da minha caixa de combinação. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou setar set cb, que é a minha variável tipo como box, igual a fr calendário, que é onde eu tenho o meu controle, ponto controls, abro parênteses, e aqui vai vir o nome do meu controle. Ah, Lucas, mas eu não lembro qual que é o nome do controle, tem que voltar lá no formulário. O que eu faço às vezes aqui, olha? Às vezes eu faço isso aqui, ó. Estou no FR calendário, eu coloco ponto .cb, por exemplo. Olha lá, eu já sei que é a categoria. Aí eu venho aqui, dou um Ctrl X para recortar, aí eu escrevo ponto controls, abro parênteses, aspas e colo, né, aquele nome. Então, às vezes eu faço isso quando eu estou com preguiça de ficar escrevendo, tá? Assim, acabo usando aí o próprio preenchimento para fazer isso aqui para gente. Então, definir o CB como o meu CB categoria, tá? Então, vou até começar aqui pelo outro primeiro, CB nome, né, que é o meu outro item. Deixa eu até lembrar se é isso mesmo. fr.calendário.cb nome, é CB nome mesmo. Beleza. Aqui o que vai acontecer?
Então, eu defini ele lá como CBNome. Aí, o que eu vou fazer aqui agora com esse item? O CBNome, ele está lá na coluna A da nossa planilha de configurações. Então, para que eu possa buscar esses dados, né, eu preciso fazer uma identificação de quantos dados já existem preenchidos. Existe a possibilidade desse código aqui rodar sem que exista qualquer responsável cadastrado. E se isso acontecer, eu não quero fazer nenhum cadastro. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, if wc.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value for diferente de empty, then. Ou seja, se já existe pelo menos uma pessoa cadastrada, então ele vai fazer essa atualização, porque senão não faz sentido. E aqui, end if. Né? Perfeito. Aí o que eu vou fazer aqui dentro desse meu if? Eu vou descobrir quantas pessoas foram cadastradas. Para isso eu vou usar aquela variável L. Então L vai ser igual a wc.range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, down.raw. O que eu estou fazendo com isso daqui? Eu estou selecionando a célula A1, usando ali o Ctrl para baixo para ele ir para a última opção selecionada, coletando a linha onde ele encontrou essa última opção criada e salvando na variável L. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, cb.range, raw source. Raw source, você vai perceber que ele não vai aparecer aqui como uma propriedade, tá? Então é raw source, tá? Que é fonte de colunas. E aí você vai escrever igual, né? Então esse raw source vai ser igual. E aqui, às vezes o pessoal se confunde. A gente precisa escrever o endereço como se fosse escrevendo lá no Excel, tá? Então, aspas, porque vem um texto, apóstrofe, aspas. Por que eu estou colocando esse apóstrofe aqui? Por causa da sua planilha, do nome da sua planilha ter espaço. Eu, normalmente, não coloco espaço no nome de planilhas. Dificilmente você vai ver uma planilha minha de projeto real que tenha espaço. Eu não gosto disso. Mas, por exemplo, em aulas eu uso o espaço justamente para dar dor de cabeça para os meus alunos. Né? Então, eu sei que muita gente acaba usando. Por isso é bom você se acostumar, quando for fazer isso daqui, já fazer com apóstrofe para não dar erro. Se você tem espaço no nome da sua guia, você precisa colocar o nome da guia dentro de apóstrofes quando você está apontando o endereço. Se você não tem espaço no nome da sua guia, ele vai funcionar mesmo sem o apóstrofe, tá bom? Então, no meu caso, já vou colocar aqui o apóstrofe, que daí não vai dar erro nenhum. Espaço e comercial. Agora eu preciso o nome da guia. É wc.name. Né? Então, o nome da planilha é wc. Poxa, Lucas, mas não era mais fácil de escrever lá a configuração, né, configurações, que foi o texto que você colocou? Talvez. Mas se por algum motivo alguém for lá algum dia e mudar o nome daquela guia, o código para inteiro de funcionar. Né? E aí até alguém lembrar que tem um código que referencia aquele texto como um texto fixo e que por conta disso, quando mudou o nome da guia, começou a dar problema, nossa, provavelmente essa planilha já vai ter ido para o lixo. Tá? Alguém já vai ter começado a fazer do zero, porque vai ser mais fácil do que lembrar disso. Então, por conta disso, eu prefiro escrever desse jeito. Tá? Então, abri o apóstrofe, colocou ali o nome da planilha, agora, e-comercial, vamos terminar o texto, apóstrofe, ponto de exclamação, que vai terminar o nome do endereço, e agora a célula em si. Né? Cifrão A, cifrão 2, perceba que o 1 não entra, 2 pontos, cifrão A, cifrão, fecho aspas novamente, e comercial L. Isso daqui, esse textão aqui vai criar para a gente o endereço no formato correto que você precisa. E quando você colocar isso daqui dentro da CB, né? Então, já que eu estou colocando isso aqui dentro do CB Raw Source, a sua caixa de combinação já vai ficar certinha. E como lá no cadastro você já fez, né, com que ela tivesse a sua a ordem, né, classificada em ordem alfabética, para que ela já ficasse em ordem alfabética lá, então ela vai rodar sempre certo.
E aí eu já vou aproveitar, vou copiar aqui, olha, desde o set até o end if, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo e vou colar. Por quê? Agora eu preciso falar da outra, né? Então aqui eu vou trocar o nome, então CB nome vai virar CB categoria, e agora eu não lembro se era categoria ou categorias, deixa eu conferir, FR calendário.cb, categoria mesmo, né? Então, ó, dentro eu vou deixar CB categoria, para ele ir para outra caixa, e vou selecionar aqui esse range, Ctrl L, vai aparecer aqui o meu localizar, vou vir aqui em texto selecionado, substituir, cifrão A vai virar cifrão C, porque a categoria vai ser escrita lá na coluna C, tá? Substituir todas, e aí ele vai substituir aqui todos os Cs para mim, se eu precisar ficar trocando um por um. Perfeito? Então esse código aqui já está certinho, prontinho, já vai atualizar as duas caixas de combinação para a gente. O que está faltando agora? Eu vir aqui no calendário, voltar aqui nesse texto que eu estava fazendo aqui do exit, depois que eu coloquei aqui em ordem, eu vou vir aqui call, né, md listas.atcds, né, para atualizar essas listas aqui. Vou copiar esse call, ok? Vou copiar esse call porque eu preciso dele em mais lugares. Como, por exemplo, aqui no user form initialize, tá? No user form initialize, eu preciso colocar essas opções lá também, tá? Então aqui, logo no final, antes ali do AT calendário, eu já vou colar aquele call listas ATCDs. Por quê? Dessa forma, quando a pessoa abrir o formulário, todas as opções já vão estar lá, porque dentro do Initialize ele já vai atualizar aqui a caixa de combinações também. Tá? E agora eu preciso fazer o mesmo código que eu fiz aqui para nome, né, para responsável, preciso fazer para categoria também. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Vou facilitar a minha vida. Vou vir aqui, olha, e vou copiar esse do else, ok? Do else até o endif que está antes dele ali, ok? Então, do else até o endif que está antes dele, tá? Fazendo desse jeito, fica mais fácil para eu poder ali me organizar, tá bem? Então, copiei, vou lá na outra caixinha, então voltei aqui, estou na outra caixinha, vou vir no evento exit e vou colar esse código inteiro aqui embaixo. Então ele já vai ficar certinho aqui para mim, por conta da estrutura, tá? Aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso trocar as informações que são diferentes. Então eu selecionei novamente aqui esse texto que eu acabei de colar, Ctrl L, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, né? TP responsável. Quando eu estou fazendo isso, eu gosto de ir lendo, assim, para ficar mais fácil a minha vida. Vou vir aqui em substituir. TP responsável eu vou mudar. Então, TP responsável vira TP categoria. Percebam que texto selecionado. Substituir todas, trocou aqui para mim. Tinha só uma vez, beleza. Bom que assim eu não preciso nem me preocupar. Aí, a variável nome, né, eu vou trocar para cat, ok? Para fazer mais sentido. Então, nome vira cat. Tocou 4 vezes aqui para mim, que eram as vezes que ele usava essa informação. Depois, tudo vai acontecer que acontecia na cifrão A, vai acontecer na cifrão C. Então, eu vim aqui, selecionar a cifrão A. Aquilo que você usou recentemente fica aqui nas opções. Então, eu vou trocar A para C. Então, substituir, ele vai trocar 7 vezes lá para mim. Então, ele vai fazer aqui toda a mudança, cat.value, WC, procurando na coluna C já, procurando cat, se não existe. Aí aqui, olha, eu tenho esse texto. Esse texto aqui eu vou trocar manualmente. Então, a categoria cat não existe no nosso cadastro. Deseja cadastrá-la? E agora não precisa ser o A, né? Agora porque é a categoria. E depois vai aparecer o tal do cadastro de responsável. Então, vou selecionar aqui de novo. Vou colocar aqui, olha, responsável vai ser alterado por categoria, né? Deixa eu selecionar aqui. Vai ser aqui no... Selecionei. Vai ser aqui no texto selecionado e vou substituir todas. Trocou 2 vezes ali para mim. Então, o texto, né, do título
que era cadastro de responsável, já virou cadastro de categoria. Tá? Depois, if not, a mesma coisa, né? Ação cancelada, isso aqui não muda nada. Vai definir ali o L, já na coluna C, porque a gente já mudou, procurando as informações, encontrou a última linha, escreveu a categoria na última linha, vai fazer ali a organização da coluna C com base na C1 e já vai chamar aqui o listas para gente, que também vai atualizar bonitinho. Tá? Então, desse jeito, percebe que usando, né, essa cópia e cola, visto que a gente está fazendo aqui um código com alguns padrões de codificação, eu posso usar aqui o localizar e substituir para facilitar a minha vida e agilizar essas estratégias. Tá? Normalmente eu não faço isso nas aulas de VBA, justamente para que a gente possa exercitar, né, fazer um pouco mais. Mas na prática, isso daqui ajuda bastante. E hoje eu estou fazendo isso para a gente não ter que escrever tudo de novo, porque senão a aula fica gigante. Né? Então, justamente para a gente poder economizar um pouco de tempo mesmo. Fechei aqui a caixinha de localizar e substituir, porque eu não preciso mais dela. Vou rodar aqui o nosso código. Tá? Então, eu rodei o código. Agora eu vou fazer um cadastro aqui. Olha. Então, eu vou colocar aqui, deixar até de lado, né? A atividade teste, por exemplo. Aí o que eu vou fazer? Olha, responsável da atividade. Eu vou colocar lá, Lucas Araújo. Ainda não tinha nenhuma opção. Então, isso aí, olha, o que ele fez? O responsável, Lucas Araújo, não consta em nossos cadastros. Deseja atualizar? Cadastrá-lo? Não. Ação cancelada. Beleza. Só que olha o problema, ó. Quando eu coloco não, ação cancelada, ele ficou o nome Lucas Araújo. Se eu salvar, ele vai salvar desse jeito. Então, eu preciso resolver esse problema aqui. Vamos fazer isso. Fechar aqui o formulário. Ele continua perguntando para mim, vou colocar aqui que não. Ok. Vou vir aqui no primeiro. Onde que está isso? Está aqui, olha, no conf igual a VB não. VB no, né, que é a resposta que eu estava dando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar aqui, ponto valor é igual a TP responsável, TP underline responsável, e ponto for color é igual a TP MD cor ponto cinza. Perfeito? Isso daqui vai voltar essa caixinha para o padrão quando eu saio dela. Vou fazer a mesma coisa na minha outra caixa de combinação, que é a categoria. Né? Então, eu vou pegar aqui a CB categoria e vou fazer a mesma coisa aqui também no VBNO. Tá? Então, vou mudar aqui, ponto valor vai ser igual a TP categoria e ponto for color vai ser igual md cor ponto cinza. Assim as duas vão retornar, resolvi aquele bugzinho. Salvei, rodou, vamos testar novamente. Percebe que eu preciso ir testando de acordo com cada pedacinho que eu faço no meu sistema. Reforço, não faço um código gigante para ir testar só no final, porque senão vai aparecer um monte de bug que depois você não sabe de onde veio. Então, atividade teste. Vou vir aqui no responsável, Lucas Araújo, sair, perguntou, vou dizer que não, beleza, ação cancelada, voltou lá para o texto responsável, ótimo. Então, vou colocar lá de novo, Lucas Araújo, sair, perguntou, sim, olha lá, cadastrou e deixou o nome da pessoa, e já apareceu o Lucas Araújo lá, perfeito. Aí na categoria também não tem nenhuma opção ainda, né? Aqui se você for ver Lucas Araújo já é uma opção, categoria não tem opção nenhuma, vou colocar a categoria teste. Sair, olha, a categoria teste não consta nos cadastros. Deseja cadastrá-la? Sim, já escreveu teste lá e teste virou uma opção. Né? E aí eu vou colocar qualquer coisa aqui. Salvar a atividade. Se eu olhar ali nas minhas atividades, você vai ver que ele já cadastrou bonitinho pra gente. Então eu vou até fechar aqui, vou lá no Excel, atividades, vai aparecer aqui, olha, exatamente como a gente estava fazendo na aula passada. Já com os dados todos bonitinhos aqui, beleza? Então olha que legal, vai ficar bem bacana aqui essa estratégia pra gente, ok? O que a gente precisa fazer agora para ficar mais legal ainda? A opção da pessoa excluir isso daqui, né? Para ela poder excluir esses cadastros, né, de responsável de categoria. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou vir aqui na primeira caixinha, né, que é de responsável ali, dá 2 cliques, e eu vou no evento Keydown, tá? Vou no evento Keydown, ok? E no evento Keydown eu vou usar, na minha estratégia, o botão Delete, ok? Então, se a pessoa apertou o Delete,
naquela caixinha, ele vai tentar excluir aquele campo, tá? Como que eu vou fazer isso? If keycode, né, que é a variável que identificou qual tecla que a pessoa apertou. É igual a 46. 46, galera, é o código do delete, tá? Eu tô colocando aqui por memória, porque eu uso o delete com muita frequência. Ah, Lucas, mas eu não sei. Como é que eu vou descobrir o código que eu não conheço? É só você colocar message box, message box keycode, vai lá no controle, roda o formulário, vai lá no controle, aperta a tecla que você quer descobrir, por exemplo, o delete, e vai aparecer uma message box para você com o número aí do código dessa tecla, tudo bem? Então o keycode do delete é 46. Então se for 46, né, then, e aqui um end if, e aqui dentro do if que vai acontecer a mágica toda, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, se a pessoa apertou ali delete, eu vou perguntar para ela se ela quer ou não excluir o nome daquela pessoa, né? E aí, como que eu vou fazer para que ele realize isso? Tá? Eu não posso deixar ele deletar quando estiver vazio ou quando eu estiver com texto padrão. Mas eu vou keycode igual a zero, vou desligar esse delete que a pessoa pressionou. Então, a partir de agora, o delete ele serve para excluir a opção, não serve mais para apagar texto. Tá? Ele vai zerar o keycode. Depois, eu vou pedir para que essa pessoa, pedir para que o VBA verifique para mim se o texto dessa caixa de combinação é vazio ou se é o texto padrão. Tá? Para isso, vou definir aqui, olha, dim nome as string, dim l as double, tá? Beleza? De nome as string, de L as double. Ótimo. Vou vir aqui, que code está lá igual a zero. E vou fazer o seguinte agora. Nome é igual a cb nome ponto valor. Você vai salvar essa informação lá. E aí, né, if nome igual a empty, ou seja, se ele ficou vazio, or nome igual a tp responsável, ou se ele for igual a qualquer uma das opções, then exit sub. Então não faz nada, né? Sai do código. Agora, se não, quer dizer que não foi uma dessas opções. Eu vou precisar aqui também de um dimconf as string. Também vai servir para confirmação, porque eu também vou perguntar para a pessoa se ela tem certeza que ela quer excluir aquele nome. Né? Como que eu faço a pergunta? Do mesmo jeito que eu fiz no código anterior. Né? Então, conf vai ser igual a message box, a parênteses, aspas, vai vir o prompt aqui, que é o texto, justamente, tá? E eu vou perguntar, você deseja excluir o cadastro do responsável, dois pontos, espaço, aspas, espaço e-comercial, espaço, nome. Espaço e-comercial, espaço, aspas, ponto de interrogação, fecha aspas. Então isso aqui vai aparecer. Você deseja excluir o cadastro responsável Lucas Araújo, por exemplo, qualquer outro nome. Vírgula, VB question, mesma estratégia que a gente usou lá no outro, espaço mais, VB yes, no, para aparecer a opção de sim ou não. Vírgula, aspas para colocar o título, exclusão de responsável, fecho aspas, fecho parênteses. Agora eu vou descobrir o que a pessoa respondeu para mim. Então, if conf igual a VB no, tudo junto, then, e aqui eu já vou deixar o end if. Pergunta que às vezes o pessoal faz, né? Agora olhando aqui, esse primeiro if está sem end if, né? Enquanto todos os outros eu sempre coloco end if. Por quê? Porque esse if aqui eu resolvi na mesma linha. Percebe que a ação de resolução desse if já está aqui na mesma linha que a exit sub, porque ela é curta.
Quando você resolve na mesma linha, você não precisa colocar end if, tá? Às vezes alguns alunos perguntam, por que tem hora que você coloca end if e tem hora que não? Então é por isso, quando você resolve na mesma linha, não precisa de end if. Agora, se você vai usar mais de uma linha, daí tem que pôr, tá? Beleza, então, if conf igual a vbno, então, se a pessoa diz que não quer, vou dar uma message box, e no mesmo padrão que eu usei lá em cima, ação cancelada, vírgula, vbinformation, vírgula, exclusão responsável. Fecho aspas, existe. Sabe? Aqui não vai acontecer a mesma situação lá, porque eu não preciso mudar nada na caixinha, caso a pessoa tenha clicado por engano ou tenha desistido da exclusão. Agora, se não, quer dizer que a pessoa realmente quer excluir o nome dessa pessoa. Então, o que eu vou fazer? L vai ser igual a wc.range cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, seleciona a coluna A lá da nossa planilha de configurações, ponto find, olha o find aí de novo, né? What, dois pontos igual, nome, vírgula, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl role, ponto raw. Então ele vai procurar em qual linha que está escrito o nome dessa pessoa que eu quero excluir. Encontrou, salvou essa linha na variável L e eu vou falar wc.range, cifrão A, cifrão aspas, e comercial L, ou seja, seleciona essa célula e exclui. Né? Então, delete, espaço, shift, dois pontos igual, xl up. Exclui essa linha e joga de baixo para cima. Né? Então, ele vai remover aquela linha e vai ajustar para cima. Depois disso, call md listas.atcbs, porque para ele tirar essa opção dali, ok? Só que ele também precisa, já que ele excluiu, ele precisa voltar para o padrão. Então, o if cb mi.cb nome, ponto valor igual a tp responsável, ponto for color igual md cor ponto cinza end if. Perfeito. Agora ele vai fazer toda a exclusão bonitinha e depois vai voltar ela para o padrão ali de trabalho dela. Tudo bem? Um detalhe que eu percebi enquanto a gente estava escrevendo aqui é que eu deixei passar um errinho aqui na CB categoria, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês não sofrerem depois e bater a cabeça e descobrir que está com um bugzinho. Aqui no CB categoria, no exit, quando a gente copiou, eu não esqueci de definir as variáveis. A gente copiou tudo e não definiu as novas variáveis, tá? Então, eu vou definir elas aqui agora. Então, no CB categoria, exit, desculpem por conta desse erro, passou batido aqui para mim, tá? Como eu disse, eu vou programando aqui junto com vocês, por isso, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Desculpem, galera. Bom, quais são os itens que eu preciso definir aqui, né? Dim, L, as double, então é a linha que a gente tem definida. Dim, cat as string, dim config as string. Essas são as três variáveis que a gente está usando aqui no nosso código, tá? Então foi só isso aqui que a gente esqueceu. Poxa, Lucas, mas estava funcionando, a gente testou e o código funcionou. Sim, ele funcionou. Porque quando você colocou aqui o nome conf, por exemplo, ele já entendeu que isso é uma variável. Quando você colocou lá cat, quando você colocou lá o L, ele já entendeu que isso é uma variável. Mas ele não tinha essa certeza do tipo de variável. O dim, ele é importante para que você determine qual é o tipo da variável realmente para evitar bugs, tá? Como que é uma situação muito simples, ele não vai dar bug nenhum para você, mas se você tivesse uma situação mais complicada, poderia dar problema, tudo bem? Então foi só aqui para ilustrar essa questão que eu havia me esquecido antes. Vou voltar lá na nossa caixinha, que é aqui a responsável, a nome, né? Vou lá nesse código que eu acabei de criar, que é o evento keydown, tá? Então vou voltar aqui nela, eu já tenho ela bonitinha funcionando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar desde o private até o end sub. Eu selecionei tudo aqui, desde o private até o end sub. Vou lá na CB categoria, que é a nossa outra caixa.
keydown, vou substituir isso daqui que ele criou pelo aquele que a gente tinha copiado antes, tá? E aí, vou clicar em qualquer lugar que não precisa estar selecionado, Ctrl L, vou substituir as coisas que precisam ser substituídas, tá? Então, já vou deixar aqui em substituir. E aí, primeiro, CB nome, que é o nome da caixa, vai virar CB categoria. Perceba que eu vou tocando aqui de cima para baixo, para evitar de esquecer alguma coisa, tá? Então, começando aqui com CB nome, vira CB categoria. Substituir todas no procedimento atual, tá? Toma cuidado, se viu que ele estava aqui em módulo, tá? Procedimento atual. Substituir todas, trocou 3 vezes. Ok, beleza. Então, já mudou aqui para categoria. Depois, nome. Eu não quero que seja nome. Então, nome vira cat, né? Seguindo o mesmo padrão que a gente fez lá em cima. Substituir todas. Tocou 6 vezes. Ótimo. Depois, vai vir aqui, olha, keycode 46, beleza, keycode igual a 0, cat igual a CB categoria, if cat, né, or empty, or cat igual a TP responsável, não, TP responsável vira TP categoria. Substitui todas, que são 2 vezes. Ótimo. Trocou. Aí, message box. Você deseja excluir o cadastro do responsável? Não, a palavra responsável. E aí, aqui vai responsável. Vou fazer um detalhe aqui, olha. Responsável minúsculo vai virar categoria minúscula. Né? Até melhor aqui. Do espaço responsável vai virar da espaço categoria. Vou colocar aqui para diferenciar maiúscula de minúscula. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem uma responsável maiúscula aqui que eu quero que mantenha maiúsculo, tá? E aí vou substituir todas. Vai tocar uma vez. Então, cadastro da categoria cat, ponto de interrogação, a exclusão de responsável. Né? Então, agora, responsável maiúsculo vai virar categoria maiúscula. Né? Mantenho aqui o diferenciar, toca todas, tocou 2. Então, exclusão de categoria. Aí, conf, tudo bem, ação cancelada, exclusão de categoria, exit. Aí, cifrão A, não é mais cifrão A. Então, cifrão A vira cifrão C. Né? Não preciso mais diferenciar maiúscula de minúscula. Substitui todas, tocou 3 vezes. Então, cifrão C, procurou o cat, identificou a linha, salvou em L, vem aqui C, L, deleta, joga para cima e aí atualiza lá. E depois no CB categoria, atualiza a cor para texto, né, para TP categoria e o valor para cinza, a cor para cinza. Assim, ele vai fazer a exclusão dos 2 itens. Vou salvar o nosso código para não dar nenhum problema. Vou rodar e testar. Então, eu vou vir aqui, olha, no Lucas Araújo, selecionei, dei delete. Perguntou, olha, você deseja excluir o cadastro responsável do Lucas Araújo? Não. Cancelou. Vamos ver lá, não excluiu. Continua o Lucas lá. Voltei, selecionei, dei delete. Você deseja excluir? Sim. Saiu de lá, voltou aqui para responsável pela atividade. Tá? Então percebe que assim eu consigo excluir e cadastrar do jeito que eu quiser e preferir. Tá? Então percebe que os dois ele funciona bonitinho lá pra gente. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa estratégia aqui para a caixa de combinação. É um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Normalmente ela tem um botãozinho, uma área para cadastro ou edição dessas informações, mas assim também dá para você fazer aí cadastro e exclusão de itens dentro das suas listinhas. Tudo bem? Por essa aula foi isso, porque se a gente seguir aqui para a List View, inclusive eu queria fazer a List View hoje, mas ia ficar uma aula muito grande. Tá? E a List View, eu sei que é um ponto que dá um pouquinho de dúvida para algumas pessoas, porque ela precisa de algumas etapas de configuração. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai começar pela List View, para que a gente possa configurar ela sem nenhum problema aí para vocês. Tudo bem, galera? Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, então curte nosso vídeo, já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo com quem você conhece, você sabe que gosta aí de Excel, de VBA, porque a gente sempre vai trazer conteúdo novo para vocês e quanto mais a gente cresce, mais fácil fica para a gente levar conteúdos para o maior número de pessoas possível. Tá bom, galera? Até a próxima!